prova, na prova da OAB ou em concurso público. Nós falamos, por exemplo, de alguns princípios que normalmente não vêm escritos nos livros, como o princípio lógico, pelo qual se deve escolher os meios mais seguros e rápidos na procura da descoberta da verdade. O que é o meio mais seguro e rápido? Ora, eu tenho duas testemunhas que viram o crime. Uma mora aqui, numa comarca vizinha, e outra mora lá no Rio Grande do Sul. Eu tenho que ter lógica na coisa. Eu vou procurar pegar o depoimento dessa testemunha que está mais próxima. Eu tenho possibilidade, com o exame de corpo de delito, de saber quem foi o autor daquela infração. Para que eu vou fazer um exame complexo se um simples reconhecimento pode me dar a resposta de quem foi que praticou aquela infração? Então, o princípio lógico é escolher os meios mais seguros e rápidos para a descoberta da verdade real, que é o que nos interessa no processo penal. O princípio jurídico para proporcionar às partes igualdade na demanda e justiça na decisão. Nós já falamos do princípio da igualdade das partes. Nossa Constituição diz que não haverá nenhum tipo de discriminação em relação à raça, sexo, cor, etnia, etc., etc., opção sexual, etc. Esse princípio vale para as partes no processo penal. Não é porque eu tenho uma pessoa mais rica que ela vai ter uma vantagem em relação a uma pessoa mais pobre. Pelo menos não deveria ser assim, né? Embora nós saibamos que, na realidade, o processo penal, quando uma pessoa que tem condições paga um advogado, naqueles famosos medalhões, existe uma grande probabilidade dela conseguir, através de uma chincana jurídica, atrasar o julgamento e, às vezes, até livrar o seu cliente, né? Nós tivemos aí várias situações de provas que foram colhidas pela Justiça Federal, que, por conta de grandes advogados, foram derrubadas e anuladas. O que eu quero dizer é que o princípio jurídico proporciona, então, a igualdade, nós já vimos o princípio da igualdade entre as partes, que faz com que as partes no processo penal sejam tratadas igualmente. Então, se eu dou oportunidade para que uma parte produza uma prova, a outra tem que contradizer aquela prova. Uma parte juntou um documento, aquela outra parte vai observar o documento e se manifestar sobre aquele documento, de forma que eu tenho que dar amplos poderes àquelas partes. Princípio político, possibilitando-se a máxima garantia social dos direitos com o mínimo de sacrifício individual da liberdade. É o garantismo penal. Possibilitar a máxima garantia social dos direitos. O que é possibilitar a máxima garantia social dos direitos, gente? Você tem que respeitar o direito do acusado. Contraditório, ampla defesa, devido processo legal, igualdade das partes. Porque, gente, eu tenho, no final, uma sentença que pode gerar um sacrifício individual da liberdade, uma pena de prisão, seja reclusão, seja detenção. Então, o processo penal, como pode gerar essa pena, que vai privar a liberdade, que é um bem disponível, ele tem que dar a garantia dos direitos fundamentais no processo. E direitos que nós temos, como contraditório, ampla defesa, defesa do processo legal, igualdade, publicidade, deve ser respeitado no processo penal. Princípio econômico, evitando-se que o processo seja tão dispendioso a ponto de comprometer o seu objetivo ou discriminar os poderes na obtenção da justiça. O que é o princípio econômico? Praticar aqueles atos necessários, não sejam tão dispendiosos para a busca da verdade real. Praticar atos necessários à busca da verdade real. Para que eu vou praticar atos caros, dispendiosos, que vão procrastinar o resultado do processo, se eu posso praticar atos mais
razoáveis na obtenção da justiça. Então é aquilo que eu digo. Se eu tenho uma testemunha mais perto, para que eu vou ouvir uma testemunha mais distante? Se eu tenho uma prova mais prática, mais barata de ser feita aquela vistoria, por que eu vou fazer uma vistoria mais cara? E assim sucessivamente. Até aqui tudo tranquilo? Então nós vamos ver agora as fontes do direito processual penal. Vamos lá, fontes do direito processual penal. Podemos continuar? Beleza pura? Vamos lá. Fontes do direito processual penal. Meus amigos, o que é fonte? Fonte são as formas pelas quais as regras jurídicas se exteriorizam, se apresentam. São modos de expressão do direito. Fonte é da onde surge aquela instituição. Aquela fonte, de onde saiu, de onde surgiu, de onde se originou. São os modos de expressão do direito no dizer de Torinho Filho. Tá? Modos de expressão do direito. De onde surgiu aquele instituto? De onde surgiu? De onde saiu aquela expressão? Então, nós temos basicamente as fontes formais, que são aquelas maneiras de expressão da norma jurídica positiva. Fontes formais são aquelas maneiras de expressão da norma jurídica. Como ela se expressa? Norma jurídica positiva, direito expresso previsto na lei. E eu tenho as substanciais, que são as que constituem a matéria em que se busca o conteúdo do preceito jurídico. Substanciais é a matéria em que se busca. Portanto, eu posso ter uma classificação em predominantemente, eu tenho duas que são previstas em quase todas as doutrinas, a lei e o costume como fontes. A lei, a fonte primordial de tudo, porque o processo penal, evidentemente, está previsto numa legislação escrita, expressa, numa fonte formal, e dentro dessa fonte formal eu vou ter interpretações sobre essas fontes. Vou interpretar aquela fonte. Muito bem. Então, outros doutrinadores ainda acrescentam outras fontes, como a doutrina, né, os princípios gerais do direito, a jurisprudência. Beleza? Então, vamos em linhas gerais falar dessas fontes, né? Expressões do direito, fontes formais, fontes substanciais, lei, costume, doutrina, jurisprudência e princípios gerais do direito. Começando com a principal delas, a lei. A lei, que é a principal fonte do direito, seja ele penal, seja ele processual penal, seja ele constitucional, seja ele administrativo, civil, e é por meio dessa norma que o direito se manifesta e se revela. É a principal fonte, pois contém em si a essência do que quer aquela disposição. Mas quando eu falo de lei, eu tenho que falar de princípio da legalidade. Eu tenho que dizer a vocês que a lei foi criada justamente para fazer um contraponto entre o poder punitivo do Estado e o direito de liberdade do cidadão. Então, eu tenho a lei justamente para que o Estado não use um poder de arbítrio, não seja arbitrário na punição daquele cidadão, e dê a ele toda a possibilidade dele se defender. No caso do direito processual penal, a lei tem esse objetivo precípuo, um contraponto entre o poder punitivo do Estado e o direito de liberdade do cidadão. O que é o costume? O costume é o uso geral, constante e notório, observado
sobre a convicção de corresponder a uma necessidade jurídica. Uso geral constante e notório. Eu posso até não ter uma lei prevendo aquela situação, mas aquele costume daquela sociedade, aquela reiteração de atos, aquela notoriedade, constância daquele ato que vem sendo praticado, ele se torna um costume. E do costume, muitos costumes acabam sendo disciplinados e se tornam lei. Por exemplo, se fala hoje, e vocês devem ter ouvido, que houve uma acusação contra um governador de que ele estaria usando um helicóptero do Estado para viagens particulares. Muito bem. O costume, tá, era de que não houvesse divisão entre o uso público e o uso privado daquele bem público. Então, nós não tínhamos como disciplinar essa situação. Lógico que, por uma analogia, poderia-se dizer que houve uma improbidade administrativa. A partir do momento em que eu tenho um funcionário público que usa o carro da repartição para fazer compras no supermercado, suas compras pessoais, eu estou tendo um costume que é totalmente ilegal. Então, esse governador, então, disse não. Já que o costume não está disciplinado por lei, eu vou criar, então, um regulamento para o uso desse mecanismo. Eu posso usar esse helicóptero para me conduzir da minha residência até o palácio do governo, mas eu não posso usar esse helicóptero para levar os amiguinhos do meu filho lá para a praia, onde eu tenho uma casa de praia. Então, veja que, às vezes, o costume, ele passa a ser regulado por uma lei. Então, eu tenho um costume, ou um mau costume, que passa, em alguns estados, está sendo bem disciplinado, esse uso dos bens públicos, e vai se criar uma norma técnica que vai regulamentar o uso. Então, um costume que se transforma numa lei. O costume, gente, segundo Lacoste, é o uso juridicamente obrigatório. E segundo Paulo Nader, a lei é o direito que aspira à efetividade. E o costume é a norma efetiva que aspira à validade. O que ele quis dizer com isso? Até uma lei que ela não é praticada reiteradamente pelas pessoas, que ela não é dada ciência para as pessoas, publicidade, que as pessoas passam a não, por costume, não praticarem aquela lei, não cumprirem aquela lei, a gente diz que a lei não pega. Muito embora isso tecnicamente não tenha a mínima procedência, falando em direito. Mas o fato é que a lei, para que ela seja válida, ela precisa de efetiva validade, ela aspira essa validade com o costume, com a prática reiterada. Vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, não faz muito tempo, as pessoas não usavam cinto de segurança. Hoje em dia, acredito que todas as pessoas, ao entrarem no seu carro, a primeira coisa que fazem automaticamente já puxam o cinto. Porque eu tive uma lei, que foi o Código de Trânsito Brasileiro, que disciplinou esse, que era um costume apenas. Ou um mau costume da pessoa não usar o cinto, e que hoje se tornou uma lei. Então, eu tenho, por exemplo, em determinados municípios, leis expressas que dizem que quando o cidadão passa na faixa, o carro tem que parar. Preferência do cidadão. Hoje a jurisprudência já dá preferência do cidadão, mesmo que o sinal esteja aberto para o veículo. Então, são situações em que o costume é a norma efetiva que aspira à validade. Se aquela lei passa a ser um costume social, eu tenho a validade. A questão, por exemplo, da bebida e volante não combinam.
Então está havendo um movimento, uma publicidade grande do governo no sentido de fazer com que seja um costume nosso. Se a gente vai num bar tomar uma cerveja, ou vai numa festa, pega um táxi. E aí a lei está começando a ficar cada vez mais rigorosa justamente para evitar essas situações, essas tragédias que nós vemos nos nossos noticiários. Bom, e o que é jurisprudência? São julgados repetidos constantes em casos idênticos. Então eu tenho a jurisprudência, que quando aquele tribunal reiteradamente decide dessa forma, eu vou ter uma decisão que vai valer como jurisprudência. As pessoas vão se embasar, os juízes vão se embasar naquela decisão dos tribunais. Temos, a nível de jurisprudência, a súmula vinculante. O nome já diz, aquela decisão que é tomada como súmula vinculante, vincula a decisão do juiz de instâncias inferiores. Então, o Supremo edita uma súmula vinculante, o juiz não pode decidir contra aquela súmula vinculante. Não é exatamente uma jurisprudência, mas analogicamente tem a mesma validade. A partir do momento que o tribunal decide daquela forma, aquela decisão deve ser seguida pelos juízes. Sob a alegação de que sentenças judiciais não possuem força criadora. Evidentemente que numa jurisprudência de um tribunal superior, o juiz pode ir contra, porque mesmo aquele tribunal superior, o juiz não é obrigado a decidir de acordo com aquela jurisprudência. Mas quando se trata de uma súmula vinculante, sim, aí o juiz não pode ir contra a decisão da súmula vinculante. Princípios gerais do direito. São brocardos jurídicos que nada mais representam senão a condensação de soluções de noções tradicionais do ordenamento jurídico. Então, por exemplo, nós sabemos muitos princípios gerais do direito. Favor rei. Ne procedar iudex ex officio é um princípio geral do direito. Não, o juiz não procederá de ofício. Né? Indubio pro réu é um princípio. Né? O contraditório, a publicidade, o devido processo legal, due process of law, surgiram todos, primeiramente, através de brocardos jurídicos que foram criados pelos gregos, pelos romanos e pela civilização, no sentido de resolver aquela solução. Se chegou a esse princípio, indubio pro réu, na dúvida, prevalece o interesse do réu. E esse brocardo, que é um princípio geral do direito, hoje se torna um princípio mesmo, que é o princípio da presunção de inocência. Então, eu tenho um brocardo jurídico que serve como princípio do processo penal. Então, todos os princípios do processo penal, primeiro foram brocardos, primeiro foram soluções, condensação de soluções de questões que durante milhares de anos foram resolvidas, que se chegou àquela solução, e hoje não existe, salvo algumas exceções, grandiosas em relação a determinados princípios. Por exemplo, o indubio pro réu, você diz assim, professor, Franklin, não tem exceção em indubio pro réu? Existe exceção em indubio pro réu. Na fase de oferecimento da denúncia e na fase da prolação da sentença de pronúncia no tribunal do júri, não vigora o indubio pro réu, vigora o indubio pro societate. Então, uma exceção. Eu tenho um brocardo que serve, em regra, para resolver, solucionar um problema, uma lide, mas que não necessariamente tem validade absoluta. No caso, tais princípios seriam aqueles que servem de base e fundamento à legislação vigente em matéria processual penal. Fundamentalmente, os princípios gerais do direito servem para resolver as lides do processo penal. Doutrina. O que é a doutrina, gente? Doutrina
são esses estudos que são feitos pelos doutrinadores. Esse livro aí é um livro de doutrina, é uma pessoa, um jurisconsulto, que estudou, que fez um mestrado, que fez um doutorado, um pós-doutorado, e investigou sobre aquele determinado instituto e escreveu, nos dando então obras de escritores que estudam direito, seus aspectos filosóficos, científicos, técnicos e práticos, em tratados, comentários, monografias. Vocês também serão doutrinadores quando vocês escreverem a monografia, o trabalho de conclusão de curso de vocês, ou eventualmente publicarem um livro. Ela revela uma autoridade moral e será tanto maior quanto o valor do jurista. Tem juristas consagrados, que você pega o livro e é praticamente o que ele fala é a verdade absoluta, e tem juízes não tão consagrados e até ultrapassados, que outrora já foram grandes nas suas argumentações, mas hoje não são assim tão grandes. Bom, gente, por aqui é só. Pergunto alguma dúvida, alguma pergunta?